E eu quero aproveitar essa visão da doutora Kátia e dizer para vocês o seguinte: nas próximas gotas a gente vai esmiuçar um pouquinho esses setênios com relação principalmente aos dentes. Eu vou começar esmiuçando os dentes, a gente vai começar dos dentes de leite e depois nós vamos para os dentes permanentes para que a gente possa entender isso na parte da odontologia. E depois a gente joga os setênios abrindo para a parte da medicina. Olá pessoal, estamos de volta, mais um ano sensacional, a prática da terapia neural em gotas. E agora nós vamos fazer esse design, essas duas próximas gotas como se fosse um podcast, onde eu vou narrar para vocês alguns fatos e vocês vão acompanhar juntamente com os slides. Então nós vamos hoje tratar acerca de como os setênios ajudam. Os setênios humanos ajudam a nossa compreensão sobre a vida. Nós vamos falar sobre os dentes de leite, parte 1. Interessante como os setênios e várias teorias, vários filósofos, vários estudiosos, entre eles Rudolf Steiner, definiram o desenho dos setênios, ou seja, divide a vida humana em vários grupos de 7 anos, de maneira que possa ocorrer a maturação do sistema nervoso autonômico nessa divisão. Então, nós vamos falar sobre isso e eu vou pedir para Isabela, nesse momento, rodar a vinheta para que a gente possa falar. Olá! Olá, seja bem-vindo! Mais uma vez, juntos na prática da terapia neural em gotas. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Muito bem, nós estamos aqui de volta e vamos falar acerca da prática da terapia neural em gotas, sobre setênios, sobre a questão dos dentes descidos, que é primordial e muitos dos terapeutas neurais não têm se ligado nisso. Muitos terapeutas neurais de origem médica, por exemplo, de fisioterapia, não têm a menor noção do que seja isso com relação aos dentes descidos e isso passa a ser de importância crucial. Bom, aqui a gente vê o desenho da via autonômica, onde no sistema nervoso autonômico, o sistema nervoso central tem um neurônio central e esse neurônio central caminha com seu axônio até um gânglio autonômico. Esse neurônio central até o axônio é chamado de neurônio pré-ganglionar. Os gânglios têm uma importância crucial na terapia neural, porque eles são os elementos que fazem a organização por setores do corpo. Então, por exemplo, uma maxila tem um gânglio esfenopalatino, seu principal organizador. Na mandíbula, o gânglio submandibular. Nós temos o gânglio, por exemplo, o gânglio estelado para toda a parte simpática do diafragma para cima. Então nós temos a organização ganglionar bem interessante. Alguns gânglios são simpáticos, outros parasimpáticos, outros mistos. E com isso a gente consegue uma resposta bem legal. Muito bem, depois do gânglio autonômico a gente tem o neurônio pós-ganglionar, que vai para o tecido alvo. Nesse gânglio autonômico várias coisas ocorrem, inclusive a modulação do sistema. O sistema é modulado, o sistema é regulado através desses gânglios. E o gânglio é sacrificial para os órgãos e vísceras ocas da região na qual região ele está contido. Então aqui a gente tem a resposta vascular, a modulação da resposta imunológica, a regulação de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento, e com isso a gente tem uma resposta inflamatória. Então os gânglios protegem, através da resposta inflamatória, que é uma resposta protetora do organismo, eles protegem o local onde eles estão inseridos. Muito bem. Costuma-se dizer, principalmente o professor Lipton, que no seu livro A Biologia da Crença, de 2007, que o meio ambiente da mãe é o meio ambiente do bebê. Eles se confundem. Então, se o bebê recebe nutrientes de hidratação, se ele recebe estímulo simpático ou parasimpático, se ele recebe produtos oriundos do estresse, este bebê vai sintetizar em suas memórias o que ocorreu nesse útero. Ele pode até não lembrar na questão cognitiva, no sentido de ele estar na consciência, mas o seu subconsciente guarda a memória.
E essa memória é muito importante. E essa memória é desenhada nos seus dentes decíduos, nos seus dentes de leite. E tudo que aconteceu do útero até mais ou menos os 7, 8 anos aproximadamente, o primeiro você tem muita coisa sintetizada nesses dentes, e esses dentes demonstram memória. Para isso a gente tem que entender que na atividade eletrocardiograma a gente tem 4 ondas básicas do cérebro humano, 4 ondas de eletroencefalograma humano. A primeira onda em verde aqui é a onda delta, que ocorre quando o bebê nasce, ela reina sozinha dos 0 aos 2 anos. Essa onda nos demonstra que o bebê praticamente ele dorme, ele não tem consciência. É uma onda do inconsciente, é uma onda de 6 a 4 Hz, e essa onda da inconsciência de 0 a 2 anos faz com que se um bebê morrer, ele não tem noção de que veio ao mundo, ele não tem consciência disso. Então é uma onda para sono, é uma onda onde o cérebro está numa inconsciência, e o seu estado em Hertz seria de 6 a 4 Hz, ou seja, uma onda extremamente baixa, né? É uma onda onde o bebê necessita fazer os seus desenhos cerebrais, né? Dos seus sulcos cerebrais, conforme ele vai aprendendo desde a concepção até os seus 2 anos de idade. Então, isso é muito importante. A partir dos 2 aos 6 anos vem uma onda primordial, que é a onda teta. Essa onda teta começa aproximadamente aos 2 anos e vai até os 6 anos. Essa onda é responsável pela questão da imaginação. Então, bebês, crianças são imaginativos justamente porque tem a onda teta para que possa haver o desenvolvimento dessa imaginação. E aí é onde as mães mais erram, os pais mais erram, porque eles dizem assim, o bebê fala bobagem, eles dizem assim, não fala bobagem, menino. Mas ele está em teta, ele está viajando. Minha filha Antônia dizia assim, Estados Unidos da América do Sul, eu quero morar nos Estados Unidos. Eu dizia, ninguém mexe nisso nela. Isso é fantástico, a imaginação dela, é onde a vovó dela mora. Ela vê os Estados Unidos como um local da América do Sul, fantástico. Ela vê os Estados Unidos como um local onde a vovozinha mora, onde ela brincava com a vovó. Então essa onda, preferencialmente sendo uma onda de imaginação, não deve ser tocada pelos pais, no sentido de, principalmente, pais com raiva que dizem, você não vai dar para nada, você é um desastrado, você é um burro. Com as suas afirmações, você acaba de criar um desastrado, um burro para o resto da vida. Por isso, o respeito à onda teta, dos 2 aos 6 anos, é primordial, é importantíssimo, é de condição sine qua para que se tenha uma infância, a primeira infância, termina aos 7 anos, 6, 7 anos de idade, no desenho de Rudolf Steiner. Essa primeira infância é a infância que deve ser respeitada nesse sentido. Ok? Bom, a gente vai falar de dentes e estamos falando dos dentes decíduos. Esses dentes decíduos são dentes que ocorrem aproximadamente sua erupção vai dos 8 meses até mais ou menos os 29 meses, onde aos 8 meses a criança tem os seus dentes inferiores, seus incisivos inferiores desenvolvendo, e a partir do 13º mês, 1 ano e um pouquinho, quando os incisivos se tocam, a criança tem coragem para se levantar e andar. Os incisivos me falam do medo, os incisivos me falam das águas, e essa organização das águas na criança faz com que em 1 ano, no seu primeiro aninho, ela se levante e ande. Ela tenha condições de se colocar em pé. Até mais ou menos os 8 meses ela começa a sentar, depois os 10 engatinha, alguns com 7, alguns com um pouco menos, alguns com um pouco mais engatinha, e a partir dos 13 meses ela começa a andar.
Esse desenvolvimento dos tecidos se dá até mais ou menos aos 27, 29 meses, quando todos os tecidos estão na boca. Quando esses tecidos estão na boca, a criança a criança começa a falar. E ao falar, ela entende o meu. Ela não entende eu. Ela não diz eu, mas ela diz meu. E ao dizer meu, ela interage com o mundo. A fase oral é uma fase importantíssima e a criança leva muitas coisas à boca porque ela precisa perceber. É uma das formas de perceber. O aleitamento materno, desde os primórdios até mais ou menos 1 ou 2 anos de idade, é de uma importância crucial, principalmente porque o leite humano é um leite bom, é um leite feito para nós outros, para a nossa espécie. E hoje muitas mães, por uma questão de dificuldade de amamentação, colocam leite de vaca, enchem seus filhos de fórmula de leite de vaca e com isso criam respostas inflamatórias, criam respostas destrutivas muito ruins. Para a gente finalizar, existe uma dica muito interessante: se o leite está empedrado no peito da mãe, você pode aplicar procaína nesse peito, e essa aplicação da procaína faz com que desempedre e o leite seja liberado nos ácidos, e esse leite sendo liberado, a gente consegue uma resposta bem interessante. Nós vamos continuar no próximo. Nós vamos falar sobre como os setênios ajudam a nossa compreensão sobre a vida. Os dentes de leite, parte 2. A gente vai estar junto na próxima. Espero que você tenha gostado e vocês vão entender muito mais acerca dos dentes de leite do que jamais entenderam até agora. Obrigado pela oportunidade. Vamos fazer nossa especialização juntos no Brasil todo. Vamos estudar terapia neural. Temos a maior plataforma do país. As pessoas que entraram nessa plataforma ficaram loucas porque viram informação de todo tipo. Muitas aulas, vários professores, interação incrível. E com isso a gente consegue fazer com que a terapia neural chegue até o nosso país de uma maneira bem profícua, bem profissional, bem organizada. Obrigado pelo carinho. Fiquem em paz e a gente se vê na próxima. Um abraço. Não esqueçam de clicar aqui embaixo, dar o seu joinha, smash your thumb on the button